Bom dia a todos, a todas, presidente, Ricardo, Guilherme, Ramon, todos os colegas de CBF, aqueles que nos veem em casa. Lindo dia de domingo, uma experiência ótima ter vocês aqui, né? Normalmente as coletivas são durante a semana e domingo é um dia clássico para o futebol brasileiro, né? Mundial. Então, ter uma coletiva da seleção é muito bacana num dia como o de hoje. Ainda mais um dia de sol lá fora, lindo. Bom, Ramon, antes de tudo, parabéns pela classificação. Em primeiro lugar, né? Ontem, obrigado. O Brasil segue firme, em frente. Merecido. Presidente, queria agradecer ao senhor, antes de tudo, por estarmos aqui hoje realizando essa coletiva, né? Agradecer ao Ramon, que veio da Argentina, deixou o dia de folga dele, que seria um dia de descanso, fez questão de estar aqui com a gente para olhar vocês aqui de frente e fazer uma convocação. Você sabia que no mundo inteiro, talvez o Brasil seja a última seleção que ainda realiza isso aqui. Uma entrevista coletiva, um anúncio, uma oportunidade à imprensa para trabalhar, uma oportunidade aos torcedores de acompanharem isso. A maioria dos países do mundo inteiro, vocês sabem, os jornalistas sabem, eles divulgam a lista e acabou. As seleções estão cada vez mais distantes, né? E o presidente fez questão que a gente, na data de hoje, tivesse aqui todo mundo em respeito aos jornalistas, em respeito ao torcedor, e realizar essa entrevista coletiva, como a gente costuma se chamar, e o anúncio dos jogadores. Bom, já falei demais. É contigo. Bom, primeiro um agradecimento especial ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, né, por mais essa grande oportunidade. A gente aí fazer uma lista para esses dois jogos, né, esses dois compromissos da seleção principal. A gente trabalhou um pouquinho aí de uma maneira um pouco diferente, né, mas temos aqui os profissionais aqui que são capacitados e trabalham na CBF para isso, né, que é o Bruno, que é o Tomás, que é o Guilherme, e sempre com o foco de fazer grandes jogos com a seleção brasileira. Bom, queria pedir agora ao Ricardo, por favor. Ricardo, a gente já tem a programação, depois vai entregar a vocês. Ricardo Gomes vai passar um pouquinho assim do que vai acontecer nesses dois jogos agora, em termos de preparação, de logística, e logo em seguida também, quando terminar a convocação, o site e o Tiago e a Laura vão distribuir a vocês essa programação, tá? Bom dia a todos. Presidente, mais uma vez agradeço pelo convite. Me sinto honrado mais uma vez como convidado e exercer essa função. Agradeço. E vocês pela realmente o dia de hoje importante, domingo, e o Rodrigo bem frisou que é um dia de futebol e com todo o cenário que nós estamos aqui com essa bela camisa. Isso vai ser são sinais de um futuro brilhante. Apresentação, os jogadores se apresentam no dia 12. Vamos para Barcelona e no segundo jogo para Lisboa. Eu acho que vocês estão querendo ouvir a convocação do Ramon. Vou passar essa bola, tá certo? Perfeito. Ramon. Só uma coisinha, para avisar vocês, o Guilherme Passos, como vocês já conhecem há muito tempo, é o preparador físico da seleção brasileira para esses dois jogos, né? Mais uma prata da casa aqui. Vamos lá, Ramon, então. Bom, então vamos aos nomes. Goleiros: Alisson, do Liverpool; Ederson, Manchester City; Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Danilo, Juventus; Wanderson, Mônaco. Laterais esquerdos: Alex Telles, Sevilha; Ayrton Lucas, Flamengo. Zagueiros: Ibañez,
Roma, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Nino, Fluminense, meio-campistas, André, Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Casimiro, Manchester United, Joeliton, Newcastle, atacantes, Lucas Paquetá, West Ham, Malcom, Zenit, Pedro, Flamengo, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Rony, Palmeiras, Vinícius Júnior, Real Madrid, Rafael Veiga, Palmeiras. Beleza, hein? Antes, eu só queria falar um pouquinho da lista, tá? Essa lista ela é composta por 14 atletas que estiveram na Copa, 5 estreias, tá? O Wanderson, o Nino, o Ayrton Lucas, Joeliton e o Malcom. Nós temos 4 retornos, o Ibanes, o André, o Veiga e o Rony. Nós temos 7 atletas que atuam no Brasil. A média de idade é de 26 anos. Bacana. Vamos lá então, gente. Vamos dar início à entrevista coletiva. Thiago, pronto aí? Bom dia, Ramon. Aqui, Rafael De Angeli, TV Globo. Bom dia, Rafael. Queria te perguntar primeiro sobre como é que está sendo para você essa convocação nesse contexto de sair da Argentina, vir para cá, divulgar a lista presencialmente, voltar para lá para continuar comandando a seleção sub-20 no Mundial, e também quais foram os principais critérios aí que você conseguiu, dentro desse contexto, né, estabelecer para escolher esses jogadores, destacando aí, especialmente essas 5 estreias, né, jogadores que não necessariamente são jovens, mas estão tendo a sua primeira oportunidade com a camisa da seleção. Obrigado. Bom, primeiro é um prazer, né, uma honra, é um privilégio para mim, né, servir a seleção brasileira, tá? Para mim não é sacrifício nenhum estar aqui. Então, me sinto muito honrado, né? Já fiz um agradecimento especial, todas as vezes eu faço esse agradecimento especial ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Como eu falei, né, nós temos profissionais aqui altamente capacitados, né, que fazem essa análise, né? Então, assim, ao convocar esses atletas, a gente sempre pensa na performance de todos eles, né? São atletas que estão performando, né? E essas 5 estreias é por esse fato também, né? Levando em consideração que esses atletas estão fazendo dentro dos seus clubes, né? Mostrando capacidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Ramon, bom dia. Aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Eu queria te fazer uma pergunta conceitual e não pontual desse momento, mas quando você... E aí, puxando até para o Sub-20, porque você é o técnico da Sub-20, a gente está no meio de uma Copa do Mundo. Quando você não participa dos 2 primeiros dias na granja da preparação, quando você vem ao Brasil entre uma fase de grupo e mata-mata, por mais que se fale que seja folga, por mais que se fale que está tudo bem organizado, numa época em que a base busca tanta valorização, liberação de atletas, que tipo de mensagem que é passado para o mundo do futebol em relação à base e para os seus atletas também, na questão de foco, de prioridade, de concentração, enfim, de valorizar o Mundial Sub-20 e o mundo da base? Obrigado. Bom, primeiro, para quem me conhece um pouquinho, assim, sabe da minha personalidade, sabe da minha responsabilidade, tá? Logo quando eu cheguei aqui na CBF, o meu maior objetivo era colocar o Brasil na disputa desse Mundial, tá? Então, isso parte de um sonho também, né? E nós conseguimos isso. Vejo esse momento uma oportunidade também, uma grande oportunidade, né, de estar novamente dirigindo a seleção principal e representando a base do futebol brasileiro, né? Hoje eu represento aí
vários treinadores do futebol brasileiro de base, né? E a base da seleção brasileira. Bom dia, Ramon. Thiago, TV Band. Até pela figura da CBF, você representando hoje a seleção brasileira, acho que se estende também ao Ricardo Gomes, se ele sentir à vontade. O Vinícius Júnior está na lista, a gente vê que tem um layout todo da CBF em relação à questão do racismo, o que o Vinícius passou há poucos dias agora na Espanha, e parece que há até uma previsão de algumas homenagens, não sei se podemos dizer homenagens, mas combate à ação do racismo no jogo do Brasil, que vai acontecer em Barcelona. Vocês conseguiram falar com o Vinícius, tiveram uma palavra dele, como a CBF ou até a seleção se põe nesse momento em relação ao caso do Vinícius? Olha, o racismo, eu acho que essa bela campanha está atrasada, né? Então, independente, não é do futebol, isso não é um caso do futebol. Vamos falar entre nós, o caso do Vinícius Júnior, que deu a repercussão. Mas isso é um problema da sociedade que está atrasada. É uma grande campanha, mas está atrasada. Estamos em 2023, e isso serve, no futebol está dentro da sociedade, mas isso acontece em todos os setores, em todos os países. Isso não é só na Espanha, é no mundo inteiro. Então, essa grande campanha teve a semana foi complexa para a situação do Real Madrid, Vinícius Júnior, Valência, mas isso é um certo atraso de toda a sociedade. Essa é a minha opinião. Não, acho que não foi o Ramon, eu acho que também não, mas é uma coisa passa do problema do Real, da seleção brasileira. Isso é uma coisa que nós temos que estamos todos atrasados nessa situação. Bom, só para esclarecer, tá? Assim, a CBF conversou com o Vinícius na figura do presidente, conversou também com o empresário dele, isso é público, né? Todas as campanhas desse fim de semana partiram desse ponto. A decisão de jogar em Barcelona também tem muito a ver com essa questão. E o Vinícius se colocou à disposição do presidente para ele, pessoalmente, dedicar o máximo para que essa campanha tenha a dimensão que está tendo. Isso só está acontecendo graças a ele, de verdade. Então, assim, houve, sim, contato com ele, contato institucional. A partir desse momento, a lista de jogadores é pública e, aí, sim, o técnico começa, então, a conversar com eles, por telefone ou pessoalmente lá. Ramon, bom dia. Monique Danello, TNT Esportes. Tanto na sua primeira lista como nessa de agora, você traz novidades, né? Um início de ciclo, ainda sem um treinador em definitivo para a próxima Copa, mas me parece uma abertura de leque de opções para dar oportunidades para o maior número de atletas que for possível. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre trazer novidades, especialmente do futebol brasileiro, e te perguntando especificamente sobre o Ayrton Lucas, que é um jogador que vem se destacando recentemente no Flamengo e que se inclui nessas oportunidades. Bom, Monique, desde a minha primeira oportunidade aqui, nós trouxemos alguns jogadores, né, assim, pelo fato de estarem performando, né, e bem. E essa não foi diferente, né? Nós procuramos também trabalhar no sentido de trazer 2 jogadores para cada posição, lógico, com os 3 goleiros, né? Então, em todas as posições, vocês vão ver aí que tem um jogador que teve na Copa do Mundo, né? Que isso também é importante para dar essa sustentação para esses atletas que estão vindo pela primeira vez, né? E a seleção brasileira ela está sempre aberta, né, para todos os atletas que estão performando, né? O Ayrton vem muito bem, ele já estava no campograma
da seleção principal, né? E vimos que é o momento agora para trazê-lo, e tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. Laura. Bom, o Wellington Campos, tudo bem? Rádio Itatiaia, estou aqui no meio, aqui, levantando a folha. Parabéns pelo trabalho lá na Argentina, está muito legal. Em cima do que a Monique te perguntou, o Wanderson, ex-Grêmio, e também o Joelinton, ex-Esporte, essas duas caras novas na seleção brasileira, queria que você falasse um pouquinho mais desses dois jogadores, por favor. Bom, o Wanderson ele vem performando muito bem no Mônaco, né? Um jogador muito forte fisicamente, né? Tem uma ótima técnica, né? Um jogador que está tendo a sua primeira grande oportunidade na seleção brasileira, e tenho certeza aí que ele vai também corresponder, né? O José Wellington é um jogador muito forte, né? Um jogador dinâmico, um jogador de uma intensidade muito boa, né? Um jogador que pode fazer aí 3 funções, né? Ele pode jogar de segundo homem, ele pode jogar de terceiro homem, né? Até de primeiro homem também, de meio campo. É uma característica um pouco diferente, né, dos atletas que nós trouxemos da primeira vez, né? Um jogador que tem uma certa dinâmica, né, uma velocidade, e vem muito bem, né, numa liga muito forte, jogando muito bem ao lado do Bruno Guimarães. Então, por isso, nós optamos por trazê-lo nesse momento. Bom dia, eu sou o Thiago Ramos, do Dimensão Esportiva. Ramon, eu, sinceramente, gostei bastante da convocação, aqui à direita. Principalmente do Wanderson, Joelinton e do Malcom. O Malcom vem com 23 gols e 9 assistências no Campeonato Russo, uma fase espetacular. O Joelinton realmente foi um cara fundamental nessa virada de chave do Newcastle, chegando à Champions, mas, assim, me preocupa um ponto. Nessa convocação, os centroavantes, a gente está com Pedro e Richarlison, e ainda tem o Rony. Vamos pensar que os 3 não estão performando tão bem. E me preocupa futuramente essa posição de 9 da seleção. Vocês estão mapeando alguém, e por que essa continuidade com Pedro e Richarlison, por exemplo, que não tem tido essa performance tão boa? Bom, primeiro são jogadores assim com a característica um pouco diferente, né? O Richarlison é um jogador talvez aí de bico de grande área, né? Um jogador de mais movimentação, né? Que também tem que se fazer mais presente dentro da área, e quando fez isso ele conseguiu fazer os gols, né? É um jogador que tem um histórico já de seleção brasileira. Eu vejo que nesse momento a vinda dele vai ser importante para isso também, né? O Pedro, uma característica diferente, né? Em determinados jogos aí, quando você empurrar o adversário lá para trás, né? Vai ter a oportunidade de ter um jogador desse como opção, ou jogando, isso é muito bom, né? Que é um definidor de jogadas. Eu acho que são grandes jogadores, né? São grandes jogadores. O Pedro aí vem com 22 gols nessa temporada, então é um artilheiro, né? Então são jogadores que tenho certeza que vão dar resposta. Está sem som, Patrícia. Alô. Patrícia Lopes, BIM Esportes aqui. Ramon, queria saber, você falou já um pouco sobre a lista, tudo, parabéns pela classificação da Seleção Sub-20, mas como é que foi a sua reação? Porque eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa na hora, olha, vai ter convocação domingo da seleção, e você, que estava lá focado totalmente na Seleção Sub-20, vou insistir um pouquinho nesse assunto, que o Caio já tinha perguntado, mas como é que você, na hora, o que você pensou? Que certamente você não imaginaria estar aqui hoje fazendo essa convocação, né? Não, primeiro que o presidente da Confederação Brasileira já tinha me avisado, né? E de maneira alguma, assim, eu perdi o foco, né? Passei isso também para os atletas, tá? Eu só fui falar com os atletas depois do jogo de ontem, né? Que eu
que eu viria aqui no Brasil, que era a minha folga, né? Era a folga dos atletas, né? Mas, assim, como eu falei, o foco total tá no Mundial. Hoje, como é a minha folga, eu fiz questão de vir aqui, até em respeito a todos vocês, tá? E já fiz um agradecimento ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, tá? Eu sou profissional, eu sou um cara que trabalho muito, entendeu? Então, eu encaro muito passando por isso. Muito bom. Olá, Ramon. Eduardo Semblano, no canal Fui Clear, 3 na área, tudo bem? Parabéns pela convocação. Alguns nomes que o Brasil clamava por enxergar na seleção brasileira estão vindo, como Joeliton. Alguns nomes ficaram de fora e eu queria saber de você se existe uma lista um pouco maior sua, ou por ser esporádico esse trabalho junto com você, porque você é da Sub-20, a gente está nessa empreitada de um novo técnico rumo à Copa. O Caio Henrique do Mônaco, o Douglas, são nomes que a gente também pede para ver. Esses nomes estão no teu radar? É uma coisa que você enxerga? Ou esse banco de dados seus, assim, não ele é muito único, porque é uma convocação muito diferente da que você fez no jogo de Marrocos. Marrocos você mesclou muito idade, hoje parece ser uma seleção mais pronta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Não, primeiro que o nosso leque de opções, ele em cada posição assim, tem vários atletas, né? Você citou o Caio Henrique, né? Nós estamos trazendo o Ayrton Lucas pela primeira vez, né? E do lado dele o Alex Telles, que é um jogador que já esteve na Copa do Mundo, que para dar essa sustentação, essa experiência para esse jogador, né? E o Douglas também vem performando muito bem, poderia estar na lista também, né? E nós estamos trazendo aí o Bruno Guimarães, que já esteve na Copa também, né? Que é um jogador da posição também, para se juntar ao Casimiro ali, o André, o retorno do André. Então, é uma lista, é uma ótima convocação, e nós temos esse é o nosso trabalho aqui, né? De sempre aumentar o leque de opções, de trabalhar, de ver todos esses atletas. Só a título complementar, né? Eu trabalho junto no CPA com os analistas de desempenho, então, complementando o que o Ramon falou, a gente continua acompanhando os atletas, no caso, para dar suporte, no caso, os analistas, a parte técnico-tática, e eu fico mais com a questão do aspecto físico-fisiológico numa lista mais larga. E aí, quando o treinador toma as decisões, a gente já tem as informações relacionadas a isso para passar para ele. Ramon, aqui... Bom dia, Ramon. Bom dia, Bom Tony. Kiyomi Nakamura, Easy News e TV do Japão. Na hora de jogo contra Marrocos, Casimiro falou que se os nomes que o presidente quer não aceitam, Ramon está aqui, Ramon está aí. Não só para aquele jogo, para o futuro também, ele falou. Essa palavra, achei que uma mensagem muito forte para você e para o mundo, mas para você mesmo, o que sentiu? Aumentou a autoconfiança, ou aumentou a ambição, ou aumentou a pressão? Como se sentiu? Bom, primeiro que é muito bom você ouvir de um atleta, né, como o Casimiro, que é um cara experiente, trabalhou aí com vários treinadores, né? Ótimos treinadores, talvez aí os melhores treinadores do mundo, né? E você ouvir isso dele. Mas eu sempre disse que é passo a passo, né? O meu trabalho aqui é no Sub-20, né? Estou tendo essa oportunidade, né, de estar com os atletas da principal, de fazer esses jogos, né? Já tive essa oportunidade contra o Marrocos, vou ter mais 2 oportunidades agora, né? E trabalhar muito para que o Brasil vença esses 2 jogos. Ramon, bom dia. Rodrigo Correia, do canal Vamos. Minha pergunta é um pouco complementar com a pergunta da Kiyomi.
Quando foi feita a primeira lista, era uma lista para um jogo, e hoje a gente já pode dizer que existe um trabalho. Então, tem jogadores que você já observou, já gostou, chamou de novo. Existe uma continuidade nesse trabalho como técnico da seleção brasileira principal. E aí minha pergunta é, você tem planos para o futuro da seleção? Você pensa nisso? Quando você monta uma lista dessa? Então, vou chamar esse jogador aqui porque no futuro ele pode ser interessante para a seleção, estando você lá ou não. Queria essa pergunta sobre o futuro, o que passa na sua cabeça? Bom, eu trabalho para a seleção brasileira, né? A gente faz... O pensamento aqui, o objetivo é de fazer a melhor lista possível, né? E aí você, dentro dessa lista, você oportunizar também novos atletas, né? E para que possa também ter uma sequência, né? Você vê que teve a manutenção de alguns atletas também, né? Que estiveram na primeira lista, né? Atletas que já estiveram na Copa do Mundo, isso também é muito importante, né? Oportunizando aí alguns novos atletas. Então, esse é o nosso trabalho. Oi, Ramon. Bom dia ainda. Igor Siqueira aqui do UOL. Queria entender um pouco, cara, por favor, essa linha do tempo das suas atribuições para esses amistosos, porque a gente se encontra viajando lá no embarque, por exemplo, estava lá, você mencionou, né, o foco total, enfim, e paralelamente o Guilherme, o Tomás e o Baquete estavam aqui montando a lista. Quando é que efetivamente o presidente acionou esse gatilho de te acionar para fazer a lista, a convocação, para a gente entender um pouco dessa construção, se deu tempo você observar alguém, ou você estava focado na Sub-20, como é que essa construção do trabalho, das suas atribuições, ela se dá? E também se já há algum sinal para, de repente, começo de eliminatórias em setembro, porque a gente, pelo que tem de informação vinda da Espanha, referente ao plano A que a seleção tem, da CBF, né, que é o Ancelotti, é um cenário aparentemente negativo para que ele venha já de imediato. Então, você já se vê nas eliminatórias, começando nas eliminatórias também? Bom, primeiro que o meu trabalho na seleção brasileira ele começa desde a minha chegada aqui no Sub-20, né? Até porque eu levei até atletas, né, da Sub-20. Então, assim, a partir do momento da primeira oportunidade na principal, né, você também já começa a ter um olhar, né, mais amplo, né? Você vê que a Sub-20, por ter ganhado o Sul-Americano, ela conquistou uma vaga no Pan-Americano, né? O Pan-Americano também já te leva a uma outra idade, 2000, 2001. Então, assim, esse é o meu trabalho aqui dentro da CBF, né? É de aumentar o leque de opções, tanto na seleção Sub-20, na seleção Sub-23, enfim. Então, eu trabalho para a seleção brasileira. Oi, Ramon, aqui, David Sharp, do Antenados na Jogada. Te fazer duas perguntas, se você me permite. A primeira, em relação aos jogadores do futebol carioca que você convocou, 2 do Flamengo, 2 do Fluminense, e nenhum do Botafogo, que é líder hoje do Campeonato Brasileiro. Eu já vi aqui uma repercussão de um botafoguense falando, convocou o Nino e não convocou o Adrielson, que está se destacando no Campeonato Brasileiro, e tem também o Tiquinho, que está muito bem, né? Está fazendo muita diferença. Queria saber se você observou esses jogadores, tem observado jogadores do Botafogo. E outra pergunta é a seguinte, um ex-camisa 10, um ex-craque consagrado do futebol brasileiro e futebol mundial, falou comigo, cornetando o jogo contra o Marrocos, dizendo o seguinte, o problema é que está todo mundo querendo imitar a Europa, o futebol europeu. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a identidade do futebol brasileiro, que a gente tem 2 técnicos hoje, talvez o Diniz e o Dorival Júnior, que fazem grandes trabalhos, né, o Dorival no Flamengo e agora no São Paulo, com um pouco mais, talvez, de identidade do futebol brasileiro do que necessariamente os outros que trabalham com esse olhar copiando a Europa, digamos assim, né? Bom, primeiro que para fazer uma lista de 23 jogadores, pode ter certeza que é uma dificuldade tremenda, porque assim, o leque de opções, né, nós temos grandíssimos jogadores, então você sempre vai acabar deixando um ou outro fora da lista, né, e vai acontecer esse tipo de situação. Isso é normal, isso vai acontecer. A outra pergunta, você falou do Diniz, você falou do Dorival, né?
quem acompanha o meu trabalho, né, está acompanhando o meu trabalho, eu acho que o trabalho ele é fruto também de um certo tempo, né, de um conhecimento maior dos atletas. Né? Não vejo imitando o futebol europeu. Eu acho que acho que ninguém consegue imitar ninguém, na verdade, tá? Porque assim, cada um tem um jeito próprio, uma maneira de pensar futebol, e eu vejo muito passando por essa situação. Né? É isso. Bom, Ramon, presidente, mais uma vez. Então pega o microfone, por favor, Laura. Eu olhei a gente olha todo mundo. Tá todo mundo vai. Você olhou os jogadores do Botafogo? Claro, todo mundo, poxa. Então, como os jogadores do Botafogo também foram vistos, agradecer mais uma vez, Ramon, você por estar aqui, ao presidente, por permitir que a gente realize hoje, domingo, 28 de maio, no dia do futebol tradicional, fazer esse dia ficar mais interessante ainda para aqueles que amam o futebol. Então, bom domingo para vocês e bom trabalho. Só um parêntese aqui. Eu dei uma informação de que a programação seria divulgada agora. Faltou um detalhezinho e a gente divulga pelo site já já.